Olá, tudo bem? Você que está nos assistindo hoje. Hoje a gente vem com uma conversa diferente, uma conversa bem agradável. O nosso convidado aqui vai ter muita história para contar. O programa Direito de Voz é feito para você conhecer das personalidades do Brasil que fazem a diferença, das construções e como é tudo isso feito, né? E como as ações vão contando pela história, né? Então a gente conta essa questão. Hoje o nosso entrevistado é advogado, há 38 anos militando na área criminal. Ele veio com um trabalho muito diferente na OAB, né? Ele pegou a OAB de um jeito e modernizou ela, e foi presidente da seccional por 3 mandatos seguidos. Então, foi de 2004 a 2012. Hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, doutor Luiz Flávio Durso. Boa tarde, doutor Luiz Flávio. Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, Renato. Que prazer poder estar hoje aqui no Direito de Voz, falando com você e todos os nossos assistentes, para dialogar sobre essa paixão que é a advocacia. Estou à disposição. Doutor Luiz, conte para nós, né, como é que foi essa entrada na advocacia? Como é que o destino lhe armou essa questão de virar advogado e virar um advogado atuante, militante na área? E atuante na carreira, protegendo ainda os outros advogados, né? Não só advogado militante, mas o advogado pensando na instituição e pensando em todos nós, advogados do Estado de São Paulo. Renato, na verdade, eu não pensava ser advogado. Na verdade, eu queria ser artista. Eu cantava, eu tocava piano, tocava guitarra, tinha um conjunto, eu fazia teatro. O palco era o que me atraía. E escrevia poesia, pintava telas, desenhava bastante. Enfim, tudo que diz respeito à arte sempre me atraiu. Eu sempre gostei muito, muito mesmo. Especialmente o palco, especialmente o teatro. E ocorre que, quando eu tinha lá os meus 16 anos, eu estava no colegial, meu pai, advogado, formado na turma de 1956, do Largo São Francisco, e eu comecei a observar algumas coisas interessantes. Uma delas, que todos os meus amigos, Renato, por incrível que pareça, vinham procurar o meu pai para conversar. Não falavam com os pais deles, vinham procurar o meu pai. Eu dizia, mas que coisa estranha, né? Por que eles não conversam com os pais dele? Vêm conversar com o meu pai. E eu não tinha noção, realmente eu não tinha noção de quão libertário era meu pai, de esta formação jurídica, humanística, como o transformou e como ele efetivamente não julgava as pessoas. Ele ouvia, aconselhava, orientava, mas numa compaixão, numa compreensão fora do normal. E isso foi E fora da época, né? E fora da época também. Foi me chamando muito a atenção, viu? Mas eu não pensava em caminhar para a advocacia, até porque eu tinha algumas coisas que eu contestava muito meu pai. Meu pai usava gravata de segunda a segunda, usou a vida inteira camisa branca, a vida inteira usou o mesmo tipo de sapato, sempre meia preta. Então, tinha algumas coisas que, imagina, eu, artista, estava tudo isso. Dizia, não quero saber, imagina, isso é um absurdo. E o direito era muito tradicional na época, né? O pessoal extremamente formalista. Formalista, né? E aí, te confesso que eu passei, literalmente, a criar um estereótipo quase de hippie. Cabelos compridos, andava mal vestido, era uma contestação permanente, e cantava, tocava,
tinha lá a escola de teatro que eu fazia, tudo, e eu estou falando isso nos 15 anos. Eu estava lá nos 15 para os 16 anos. A adolescência. Quando eu chego com 17 anos, que eu tenho que fazer o vestibular, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu estava muito bem com meu pai nesse período, embora contestando aquele padrão dele, mas Sim. eu sempre me dei muito bem, até por culpa dele, porque ele Ele era administrava. muito aberto, né? Claro, claro. Nunca me chamou atenção, nunca me bateu, nunca. Era um libertário mesmo. E eu, então, disse comigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou prestar o vestibular para direito e ele vai ficar contente. Mas eu não vou passar, eu não estudo nada mesmo, meu negócio é artes, e vou prestar a faculdade de educação artística. Esta eu vou passar e aí eu vou cursar. Mas eu deixo ele Você fez as duas, né? Eu vou prestar o direito na FMU, né? Que eu sou formado pela FMU. Então, e achei que não fosse passar, só que eu prestei os 2 vestibulares e passei. Passei em Direito e passei na Faculdade Mozart, de Educação Artística. E programei um diálogo com meu pai para dizer a ele que eu não ia cursar Direito. Eu pensei, programei assim, vou sentar com ele e vou dizer, pai, passei em Educação Artística, vou fazer. E passei também em Direito, só que eu não vou fazer. Só que eu inverti a ordem na hora de verbalizar. Eu falei primeiro que eu tinha passado em Direito. Renato, sem brincadeira. É o destino. É o destino. Ele ficou tão contente que eu não tive jeito de dizer a ele que eu não ia cursar. Ele pouco ouviu que eu ia fazer educação artística. E aí, no final, eu falei, pai, eu vou fazer as duas. Ele falou, mas as duas? Eu digo, vou fazer direito de manhã e educação artística à noite. E na minha cabeça, eu digo, eu postergo por um ano esta comunicação que eu não vou fazer direito. Vou fazer lá, mais ou menos, vou curtir educação artística e depois de um ano eu simplesmente paro e continuo o que eu quero. Só que eu comecei direito e aí eu me envolvi no diretório acadêmico. E imediatamente vieram as festas. Sim. Uma boa parte dos professores eram colegas do meu pai, de turma, contemporâneos. E meu pai, com a sabedoria que lhe era própria, ele chega e diz, você não quer fazer um pouquinho de estágio, trabalhar um pouquinho, ganhar seu dinheirinho? E lá fui eu, de paletó e gravata, coisa que eu contestava, fazer o estágio no jurídico da Caixa Econômica Estadual. Primeiro ano de faculdade. Sem brincadeira, Renato, o fato de usar terno e gravata já foi uma transformação, que eu andava de chinela havaiana, andava cabeludo, de repente eu ponho um terno e gravata e eu vi as pessoas me olharem diferente. Passaram a me respeitar. E eu sentiu aquela mudança, né? O estereótipo foi positivo. E digo, eu gostei de entrar numa loja, o sujeito vir me atender. Eu gostei de ser alvo de atenção. E, aliado tudo aquilo que eu vivi naquele ano no diretório acadêmico, depois de um ano fazendo as duas faculdades, eu sentei com meu pai e disse, pai, eu vou parar educação artística, porque eu estou achando o direito sensacional. Que veio, né? Veio gradativo, né? O amor veio gradativo. É isso. E aí eu descobri essa carreira, entendi, aí eu passei a entender realmente o que era meu pai, aquela formação, aquela compreensão, aquela forma de olhar do presidente da República ao faxineiro da mesma forma, com a mesma importância. Isso era mágico para mim. Nos 5 anos de faculdade, eu fiz estágio, 1 ano em cada lugar, por orientação dele, não deixou eu ir para o escritório dele. Isso você dá até uma dica, né? Para os alunos, os advogados que estão nos assistindo, os alunos que estão nos assistindo, vale a pena fazer vários estágios, né? Vale, viu? E se puder, faça desde o primeiro ano. Te confesso que quando eu fui presidente da UAB, nós apresentamos um projeto no Conselho Federal
para possibilitar o estágio a partir do segundo ano, com inscrição na ordem. Você pode fazer o estágio desde o primeiro ano, mas a inscrição na OAB como estagiário é só a partir do quarto ano. Nós tentamos antecipar isto exatamente porque, quando você tem inscrição na ordem como estagiário, sua remuneração é melhor, você tem acesso aos autos, tem algumas facilidades que ajudariam. Acaba sendo tratado como aprendiz de advogado. Não, e estimula, né? Sim, sim. E é positivo. A experiência que eu tive foi enriquecedora, muito positiva. E sempre orientei os alunos, os amigos, filhos de amigos, façam estágio desde o primeiro ano. Vocês passam a entender o que é o dia a dia da profissão. A escola é legal, é legal. Mas, no meu caso, eu fiquei muito mais no pátio do que na sala de aula. Diretório acadêmico, fui diretor de diretório, fundei o PDA, Partido Democrático Acadêmico, fui presidente desse partido, concorremos ao diretório acadêmico, depois fundamos o Atlética, fui segundo secretário do Atlética, fui presidente da comissão de formatura e orador da minha turma. Então, eu curti muito a vida acadêmica. Sim, sim. Vivi isso é importante, né? Curtir a vida acadêmica é uma vez só na vida, né? E isso, essa vida acadêmica, ela impacta na nossa formação, viu? A formação como profissional. Além do que, você passa a interagir com pessoas cujas amizades se protraem no tempo, ficam amizades para a vida toda, e depois um é juiz, um promotor, delegado, advogado, você vai estar com eles, convivendo, cada um com a sua tarefa, com a sua atribuição específica, mas a vida toda. Altamente gratificante essa vida acadêmica. Sem falar do pendura, sem falar de outras coisas gostosas desse período. E né? Essa parte é a parte romântica, né, da advocacia, que eu falo assim, isso tem que ser vivido pelos advogados, né? Essa parte do estágio, a parte da vida da faculdade, a parte das relações, né? Atualmente, eu tenho 4 filhos, Renato. Os 4 estão na área do direito, felizmente. 3 já são advogados e o caçula está fazendo a faculdade de direito. E o que eu me ressinto é exatamente a dificuldade que ele está tendo nesse ano e meio, onde não tem vida acadêmica. É tudo pela internet, do quarto dele, ele assiste aula, faz prova, faz trabalho com os amigos, mas aquela coisa gostosa do pátio, lamentavelmente... Essa nova geração vai pegar essa parte pandêmica e vai sentir, né? Impacta. Eu depois ainda vou até entrar porque o doutor pegou a advocacia que a gente tinha mais contato, né? Tanto no tribunal como com o juiz, e essa nova advocacia está afastando também, né? Exatamente. Mudou o padrão. Aliás, já estava mudando, viu? Você comentou, eu fui presidente da OAB 3 vezes. E o senhor fez essa mudança, né? O senhor pegou essa mudança da internet. Exatamente. Vou te dizer, em 2003, quando nós fazíamos panfletagem na porta do Fórum João Mendes, nós íamos num batalhão de colegas para entregar os papeizinhos, os santinhos, com as nossas propostas de colega para colega, 1 a 1. Era uma multidão, 2003. Eu fiquei 4, 5 e 6, aí teve a reeleição, 7, 8, 9. Quando chegou em 2009, que eu fui para a segunda reeleição, a boca de urna, e, melhor dizendo, a panfletagem na porta do João Mendes, 6 anos depois já era completamente diferente. O corpo a corpo, né? Não tinha advogado mais no fórum. Você ia para a porta do fórum para entregar os panfletos, os santinhos. Quem estava vindo ali no fórum eram estagiários, office boys, funcionários. O advogado já não ia mais, exatamente pelo impacto da tecnologia. Mudou muito, Isso né? Mudou.
Eu comecei a estagiar com a máquina, a ordem ainda tinha a máquina de escrever na sala da ordem. Então, eu peguei essa. Mas E o Fórum você João pegou Mendes a era uma. elétrica? Não, Era eu elétrica? peguei elétrica. Peguei elétrica. Eu peguei a mecânica. E o Fórum João Mendes era uma festa. Eu falo assim, quando eu conto que o Fórum João Mendes era legal à tarde de fazer estágio, porque eram todos os estudantes de todas as faculdades Então, fazendo, então você tinha interação dentro do fórum. ô, Renato, você está fazendo o meu coração, minha alma palpitar. Ai, que Porque bom. É bom, né, a gente recordar essas coisas, porque olha, nós estávamos comentando esse meu primeiro ano de faculdade, foi em 1977. certo. Eu não tinha 18 anos, eu tinha 17. Então, meu pai arrumou aquele estágio, eu ia para o Fórum João Mendes. No 7º andar, você deve lembrar, tinha um restaurante. Sim, sim. Ao final da tarde, todos os colegas, os estudantes, os estagiários se reuniam ali. Era Ele tem uma visão, e ele tinha uma visão linda, né? Você que o estudante que você vá para o Fórum João Mendes, eu acho que ainda possui a lanchonete ali, né? Mas o ponto de encontro já perdeu muito. Ali todos nós nos encontrávamos. Era uma delícia aquilo. Esta foi uma das razões que começou a efetivamente me encantar este convívio com os colegas. Não só na você acha que faculdade, tinha mais interação, assim, mais troca de muito mais. doutrina, mais troca de Muito mais, muito mais. A ausência do impacto tecnológico naquele período nos obrigava a interagir com os colegas muito mais. A troca de informações. Às vezes, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os livros. Sim. Onde que vai buscar os livros? Você não tem dinheiro para comprar livro à torto e à direito. Então, o que fazíamos? Emprestávamos livros. Sim. Veja uma coisa interessante. Agora, o que eu vou te dizer, principalmente para os jovens que estão nos assistindo, é extraordinário. Hoje, o Supremo Tribunal Federal decide, minutos depois você tem a decisão, você acompanha os tribunais superiores decidindo. Sim. Naquele tempo, nós tínhamos um periódico que reunia as decisões dos tribunais, especialmente dos tribunais superiores, eram os livros da RT, Revista dos Tribunais. Então, quando a decisão era proferida, isto ia para a gráfica, ia para a editora, eles montavam o volume e chegava no seu escritório 4 meses depois. E eram bonitos, né? Os livros eram lindos, né? Mas com um delay de 4 meses. 4 meses, exatamente. O tribunal estava decidindo hoje, você só ia saber o que o tribunal decidiu 4 meses depois. Sim. Essa era a vida naquele momento. Hoje e tinha um time maior, né? Tinha um time, né? Uma ação ela era elaborada com tempo, né? Com maior decurso. E também você tinha mecanismos da justiça compatíveis com o momento e uma quantidade de litigiosidade muito pequena, comparado aos dias atuais. Por quê? Eu diria que a conscientização do grau de cidadania elevado te traz litigiosidade elevada. Você conhece seus direitos, você reivindica, você briga por eles. Naquele momento histórico, eu estou falando do meu período, 77, 78, 79, 80, esse grau de litigiosidade era pequeno. As pessoas não conheciam seus direitos. Ainda tinha muito a fazer. A informação era antes da Constituição de 88, né? A televisão estava chegando, praticamente. Televisão colorida eu não tinha na minha casa. Nós tínhamos o rádio. Sim. Em 77, quando eu ingresso na faculdade, nós tínhamos uma televisão preto e branco, sim, que pegava meia dúzia de canais. E aí
era durante o expediente, digamos assim, porque chegava à noite, saía do ar o canal. Saía do ar, Era exatamente. uma coisa, hoje é inimaginável tudo Era, isso, era, mas era o jornal da Rede Record, né? Que era o famoso Jornal do Meio-Dia, né? Na Rede Record. Esse já eu é 80 e pouco, né? aí já é um pouquinho mais tarde e eu participei desse jornal, Renato. Ah, então conta Chamava para nós desse jornal. o apelido era o Jornal da Tosse. Era da tosse. Por que era da tosse? Ali tinha Murilo Antunes Alves, ali tinha a própria Maria Lídia, que hoje tem programa tal, ela tinha o Padre Godinho, Hélio Ansaldo, tinham várias pessoas que participavam, João Melão, e comentavam as notícias, e o garoto que lia a notícia era o César Filho, que hoje está na televisão também. Ele era um garotinho. Estas outras pessoas eram senhores com bastante idade. E todo jornal que acontecia ao meio-dia, com uma super audiência, era seguido de tosse. Eles eram senhores, né? Idosos. Então, eles falavam e tossiam, e ficou apelidado do Jornal da Tosse. Logo depois que o Aprobato, Rubens Aprobato Machado, ele ainda era, acho que, presidente do Instituto dos Advogados, não tinha sido presidente da OAB. Ele foi convidado e participou de alguns programas. E depois ele me indicou. E eu também participei de alguns programas comentando notícias lá no meio-dia, na hora do almoço. E é muito legal, é gratificante, né? Porque é uma coisa que é história, né? É uma legal. E tinha uma audiência elevada, porque, especialmente no interior, as pessoas habituam-se a almoçar em casa. O sujeito ia para casa comer, ligava a televisão e assistia. Então, foi um período muito interessante aquele. Você me fez lembrar de outra coisa também. Esse período você já era advogado, você já estava atuando. Aí eu já estava falando final da década de 80, início de 90, eu já tinha aí meus 10 anos de formado, já presidia a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, isso em 1990. Foi a primeira entidade que eu efetivamente cheguei ao posto máximo, digamos assim. Sim. Eu já tinha participado de outras entidades. Desde estudante, eu participo da Associação Comercial de São Paulo. Eu fui convidado pelo Guilherme Afife Domingos, ele montou um núcleo do jovem, e aí eu era estudante, depois de formado também continuei. Ali eu conheci o Gilberto Kassab, que começou ali também, o próprio Robson Tuma e alguns outros jovens que foram para a política. E eu fui para a política classista, eles foram para a política partidária. E interessante que eu participei do Conselho do Jovem, depois fui conselheiro da associação, mas nunca galguei posições para chegar ao comando da entidade. Isso aconteceu na Associação dos Advogados Criminalistas. Isso foi em 1990, de São Paulo, a CRIMESP. E depois nós fundamos, em 92, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim, que está aí até hoje. Fui presidente depois da entidade também um período. E aí, o sonho de chegar à presidência da OAB... Como é que cresceu esse sonho, né? Eu vou te dizer como nasceu. Como nasceu, cresceu, né? Estava no 5º ano, Renato, e eu, presidindo a comissão de formatura, nós estávamos montando o convite de formatura. E eu queria uma mensagem do presidente da UAB de São Paulo para colocar no convite. E o presidente era o Márcio Tomás Bastos, amigo de meu pai, contemporâneo de meu pai. Eu falei com meu pai, ele ligou para o Márcio, e aí, por telefone, eu pedi a mensagem. E fui buscar no escritório dele no dia que ele marcou, admitindo que a secretária fosse me entregar, eu ia embora. Sim. Fato é que eu cheguei logo depois do almoço, fui atendido pelo Márcio, que me recepcionou, ele já era presidente da ordem, e aí ele me deu toda a atenção que você possa imaginar.
passamos a tarde juntos, ele me mostrou o escritório, ele me falou como era a advocacia criminal dele, e aí ele começou a me falar da OAB. E eu conhecia a ordem, mas não tinha nenhuma interação. E aquilo me acendeu uma vontade imensa de um dia chegar à presidência da ordem. Ali foi a sementinha. Eu estou falando em 1982. Eu cheguei à presidência da ordem em 2003. Foram 20 anos acalentando este sonho e degrau por degrau. Comecei primeiro nas comissões, depois fui para o Tribunal de Ética, depois fui para o Conselho, depois fui para a Diretoria Cultural e, no final desses 20 anos, aí foi a primeira vez que me candidatei. E foi legal que foi conhecendo toda a estrutura, né? Não tem jeito, tem que fazer assim. Se alguém pensa que pode chegar, sentar na cadeira da presidência do dia para a noite, você vai cair do cavalo. Porque você tem uma estrutura, Renato, montada, que tem 3.000 colaboradores. A OAB em São Paulo tem 3.000 funcionários. É uma grande empresa. E você precisa conhecer todas essas áreas para poder ter uma ideia de como... Saber o funcionamento, né? E você ainda tem o funcionamento ainda do interior, né? Eu queria até que, na hora que o doutor Durso virou presidente da ordem, existe... Naquela época eram quantas subseções? Porque daí o senhor aumentou, né, as subseções. Eram 230. Quando nós saímos, já era 240 e poucas. Que se pensar 240 e poucas postos, né, de atendimento ao advogado, é uma grandeza de logística, de como é essa visão, né? E vou te falar uma coisa, com muito orgulho, viu? Modéstia à parte mesmo. Eu fui o único presidente que foi em todas as subseções mais de uma vez. Olha que legal. Eu quando fui em Apiaí, é uma subseção, nos últimos 10 quilômetros, tem mais de 100 curvas a estrada. O presidente nunca foi. Eu fui e fui mais de uma vez. Tomava o Dramin, por causa das curvas, para não passar mal, e vamos que vamos. Eu, toda quinta-feira, ia para a estrada, saía quinta, voltava sábado à tarde. Fiz isso durante os 9 anos da minha gestão. Já tinha feito antes. Como diretor cultural, rodei esse estado todo. Já tinha rodando as subseções. Assim, para fazer, inclusive, a base eleitoral, tudo isso era fundamental que fosse feito previamente. Uma eleição da Ordem de São Paulo é uma eleição quase de governador, né? Eu acho que é até mais difícil que uma eleição de governador. Vou também te revelar uma conversa que eu tive com Mário Covas. Quando o Covas foi inaugurar o Fórum Criminal da Barra Funda, eu era diretor cultural da UAB. O presidente era o Aprobato e eu estava na diretoria cultural. E lá chegando, nós estávamos vendo espaço, sala da UAB e tal. Ele disse, eu tenho um sonho, eu queria fazer um júri, mas ele era engenheiro. Então, aí nós estávamos comentando sobre a possibilidade, tudo, ou a impossibilidade, e aí ele comentou com o Aprobato. Ao meu lado, ali, o Covas vira para o Aprobato e diz assim, a eleição de vocês para presidente da Ordem é mais difícil que a eleição de governador. O Aprobato reagiu e disse, não, a sua é muito mais difícil. Ele falou, negativo. Eu vou para qualquer cidade do interior, eu chego na praça e começo a falar com qualquer um. E a pessoa me escuta e pode votar em mim ou não. Vocês têm que ir na cidade, reunir os advogados, que não é tarefa fácil, e o advogado... Ele disse, é cri-cri, o advogado ele quer saber, ele questiona. Então, eu acho, disse o Covas,
que a eleição de vocês é mais difícil que a minha para governador. É bom saber disso. Esse ano que vai ter uma eleição, né, na OAB seccional, que os candidatos que estiverem vendo os vídeos vão saber a dificuldade, né, que é uma campanha difícil. Mas é uma campanha, Renato, que se o advogado que se predispor a se candidatar à presidência da Ordem não se preparar, é uma luta inglória, porque não tem a mínima chance. Ele tem que se preparar e, mais, ele tem que desenvolver uma sensibilidade para entender o que a advocacia, nos vários escalões, nos vários segmentos, deseja da ordem, depende da ordem. Você tem todos cada advocacia é diferente. Do pequeno escritório ao grande escritório, né? Ao advogado autônomo, ao advogado da defensoria. Os grandes escritórios, na primeira eleição, não me apoiaram. Eu não era um candidato, digamos, que veio da elite da advocacia. Sim. Eu já estava na ordem, eu era conselheiro do Aprobato, depois fui conselheiro do Carlos Miguel, mas o candidato oficial do Carlos Miguel, o candidato de situação, era outro. E eu não tinha apoio de ninguém. O único que me apoiou depois foi o Aprobato, e mesmo assim, porque o candidato da situação, meu amigo, Vitorino Antu, o Vitorino, ele era candidato, depois ele desistiu da candidatura porque ele estava como juiz eleitoral e não queria sair do tribunal, e aí o Aprobato tinha um compromisso com ele e disse, eu não posso te apoiar, Durso, porque eu tenho um compromisso com o Vitorino. O Vitorino desiste, eu falo com o Aprobato, ele passa a me apoiar. Só que o Vitorino resolve voltar atrás e manter a candidatura. Aí o Aprobato falou, negativo. Agora eu já dei a palavra para o Durso, eu vou apoiá-lo. Foi o único ex-presidente que me apoiou na eleição. Eu não tinha apoio dos grandes escritórios, e eu insistia muito a dizer o seguinte, os grandes escritórios não precisam da OAB. Os grandes escritórios têm estrutura, eles se defendem, eles sabem fazer, têm uma rede de proteção muito sofisticada. E eu quero ser presidente da Ordem para o advogado da periferia, para o advogado do interior, para aquele advogado que depende da OAB. O recém-formado, né? O jovem, a mulher. Você imagina, eu estou falando, volto a 2003, as dificuldades que eles enfrentavam naquele momento. E aí eu acho que ecoou. Eu tinha montado na OAB, na gestão do Aprobato, portanto, já tinha 3 anos, depois da do Carlos Miguel, mais 3, uns 5, 6 anos, eu tinha montado o Conselho do Jovem Advogado. E isto foi a abertura da OAB para o jovem. Sim. A minha base eleitoral era o jovem, aqui na capital e no interior, basicamente o jovem. E isto que fez com que a candidatura crescesse. Não fosse isso, eu não teria nenhuma viabilidade. Aí, depois, a campanha foi uma campanha diferente da atual, porque não tinha limite. Você poderia fazer campanha meses e meses. Eu fiquei 6 meses fazendo campanha. Porque é uma campanha num estado tão grande, né? Tão extenso, é uma campanha longa. Eu tinha o privilégio de ter o meu pai e o meu irmão no escritório. Então, eu deixei tudo com eles e fui para a estrada. Peguei meu carro, arrumei um motorista e esse camarada viajava e eu ia a semana inteira. De segunda a segunda, eu fazia visitas nas subseções durante a primeira campanha de 2003. Foi isso. E foram 70 mil quilômetros que eu rodei com um carro meu particular. Tanto é que terminou a campanha, eu vendi o carro. Estava arrebentado. Mas, efetivamente, foi... Se tivesse um adesivo de cada cidade, ele estaria todo adesivado. Pô, você imagina, 230 e tantas subseções nós visitamos. E conversava, ouvia, e aí... Não tem como não fazer isso, porque quando você vai lá,
Não, isso foi bom porque o doutor modernizou a ordem, né? Porque vem numa gestão, que é uma gestão, para quem não conhece, mas os advogados todos falam, a sua gestão foi um divisor de águas, sabe? Assim, todos os advogados eles lembram com uma modernização da ordem. A gente vai chegar nisso que eu quero até perguntar como é que foi essa saída. Tem duas coisas que nós implantamos naquele momento que era muito importante acontecer. A primeira deles, a ordem tinha que ser vista como prestadora de serviços. A ordem defende o advogado e presta serviços. Até então, este troféu era da Associação dos Advogados. Sim. Muitos advogados diziam, eu pago a ordem não faz nada. Nem as intimações que hoje fazia na época. Nós é que implantamos as intimações gratuitas para todos os advogados. Quem prestava esse serviço era a associação, só para os sócios. Nós queríamos fazer isso de graça para todos. E, graças a Deus, conseguimos implantar. Que veio e diversificou. E nessas conversas do Estado, você acabou sentindo as dificuldades do advogado. E aí, isto nos motivou à interiorização. Tudo estava aqui na capital, nada estava no interior, a não ser a subseção, o núcleo de apoio, mas muito pequeno. Não tinha vida, né? A subseção do interior não tinha vida. O Tribunal de Ética era aqui, a Comissão de Prerrogativas era aqui, as comissões, quase a totalidade, tudo aqui. Quando nós chegamos, nós interiorizamos tudo isso. Tribunal de Ética, começamos a fundar em vários pontos do Estado, as comissões de prerrogativas, a Caixa de Assistência, começamos a abrir as filiais pelo interior todo. Então, essa interiorização foi muito importante no apoio ao advogado lá na base, onde ele se encontra, evitando o deslocamento para cá. E a ideia das comissões, quando encerrou a gestão do Carlos Miguel, a OAB São Paulo tinha 30 e poucas comissões. Quando nós encerramos a primeira gestão, nós já tínhamos passado de uma centena de comissões. Nossa. Eu montava comissão para tudo. Tem não sei o quê, vamos fazer comissão. Chama os advogados, abre a ordem. Você é jovem advogado, quer participar? Vem. Não precisa ser filho de ninguém, não precisa ter conta no banco, não precisa ter sobrenome. Você precisa ser advogado. Quer trabalhar pela ordem, você tem espaço. Você transformou essa parte da democratização da advocacia. Abrimos a ordem completamente. Esse era um processo, cada gestão vinha fazendo, mas nós literalmente arrombamos isso, né? Foi uma revolução naquele momento. E deu certo. Deu certo porque, na nossa visão, nós estávamos abrindo a ordem para quem da ordem precisa, que é o advogado anônimo, que é o advogado da periferia, que é o advogado mais humilde, que é o advogado do interior. Sim. Os grandes escritórios só tinham um interesse. E aí, acho justo, e nós lutamos por isso para atendê-los, que era não deixar abrir o país para a entrada dos escritórios estrangeiros. Sim, que isso foi uma pressão na época muito forte, né? Havia uma pressão, e os países que cederam, um deles é a Argentina, outro é a Espanha, pode verificar como está hoje. Não existe mais sociedade de advogados e escritórios nativos. São todos escritórios estrangeiros que mantêm os advogados locais como empregados. Porque o equilíbrio vai ser muito, né, distoante. É uma concorrência desleal, Renato. E sabe o que eles faziam? Vou lhe dizer mais. Imagine, por exemplo... Nós estamos falando desses escritórios que têm 80 mil advogados, né? 200 trabalham 24 horas por dia, trabalham no mundo inteiro, e como eles funcionam? Vou lhe dar um exemplo. É bom dar esse exemplo para quem está nos assistindo também conhecer, né, essa abertura e saber
como é que está funcionando o mercado lá de fora também. Não pode abrir o Brasil para os escritórios estrangeiros. Não pode. Em primeiro lugar, o advogado formado lá fora, se ele quiser advogar em pé de igualdade com o advogado brasileiro, tem que prestar exame de ordem. Senão, você cria uma casta que entra pela porta dos fundos e vem fazer uma concorrência desleal. Então, não pode. Se formou lá fora, quer advogar aqui, passe no exame de ordem. Não vai passar? Então, o máximo permitido é você ser consultor na área jurídica do direito do seu país de origem. E tem que restringir, né? Se você não restringir o mercado interno, você se perde, né? No caso dos escritórios, assim, imagine, por exemplo, o McDonald's. A sede é lá fora. Sim. Você tem empresas aqui dentro, as filiais. Se você admitir que um escritório estrangeiro entre no Brasil, ele vai fazer o seguinte: ele monta uma mega estrutura aqui, superior ao que o brasileiro pode montar. Sim, porque o capital dele vem de fora, né? O capital. E ele vai fazer o contrato com o McDonald's lá fora. Então, o imposto é lá fora. Toda a situação jurídica que versa é lá fora. E aqui sobra o quê? Sobra o osso. Sobra os advogados. Ele não vai pagar o imposto aqui? Nada. Não paga o imposto. Ele não vai desenvolver a advocacia, né? Porque para ele não é interessante desenvolver a advocacia. E ele vai usar o advogado brasileiro só como funcionário. E funcionário... Olhe lá, né? Remunerando muito mal. Sim. Eu estava na presidência da Ordem. Acho que foi e o lobby é muito forte, né, desses escritórios para entrar. É muito forte. Que eu ia comentar agora isso. No segundo mandato, Renato, ligaram lá para a Ordem e disseram: olha, o prefeito de Londres virá lhe visitar. Eu acho que tem alguma coisa errada. O Kassab era o prefeito. Eu falei: será que não é lá com o Kassab? Ligaram errado, né? Ligaram no prédio errado. O prefeito de Londres me visitar, a presidência da Ordem de São Paulo, não vejo muita razão. Não é. Ele vem com um grupo de advogados. Agora já sei. Dito e feito, ele veio. Até fazendo um parênteses, uma coisa pitoresca. O prefeito de Londres recebe, quando é eleito, da rainha, um medalhão, mas o medalhão é deste tamanho. Olha que... Então, tem uma corrente de ouro, um medalhão de ouro deste tamanho, cravejado de pedras preciosas. Esse sujeito ele saiu do pátio do colégio, da Secretaria de Justiça, atravessou a Praça da Sé com esse medalhão no peito. Eu vou tentar até colocar a foto e vou colocar o mapa aqui no vídeo, depois para o pessoal entender. E na Praça da Sé. Exatamente. É que acharam que era de mentira. Era muito Quando ele chegou com aquele negócio, a minha sensação foi que aquilo era um adereço carnavalesco. Sim. Porque era gigantesco. E acho que o pessoal da Sé também deve... não vale. Não levaram por causa disso. E aí eu perguntei a ele o que era e ele me explicou que aquilo era um presente da rainha, mas ele era o guardião. Quando terminava o mandato, ele devolvia. Vai para o outro prefeito. Vai para o outro. Era um símbolo, só que era... Aquilo era de ouro. Sim. Ouro e pedras preciosas. Bom, fecha o parênteses do pitoresco. É para mostrar bem o império da rainha, né? Para mostrar o império inglês. Ele veio, Renato, com uns 30 advogados. E advogados de grandes empresas, de grandes escritórios. Escritórios que têm ações na Bolsa. Eles já são abertos, né? Capital aberto. Aí nós estávamos conversando
e eles me explicaram o sistema de um dos escritórios cujo o administrador veio nos visitar e queria uma filial no Brasil. O escritório tem sede nos Estados Unidos. A filial maior em Londres. Toda a mão de obra de redação é feita na Índia. Olha que coisa. E o operacional, eles utilizam advogados locais. Então, por exemplo, lá na Argentina, eles têm uma filial. Quem vai fazer audiência, quem vai para o fórum, são os advogados contratados argentinos que se tornam funcionários. A peça vem da Índia, né? Ele vira uma empresa de manufatura, né? O que foge muito da nossa ideia do vínculo de confiança, da nossa ideia de que você tem uma questão muito maior do que o lucro. Sim. Agora, e digo mais, um dos escritórios, sabe quem era o maior acionista? O Carrefour. Nossa. Como é que você pode admitir um escritório de advocacia cujo o detentor... O grupo é um hipermercado. Percentual de ações é supermercado. Você acha que eles estão preocupados com o quê? O lucro. Só. Então, nem de gerar riqueza, né? Nada. Gerar riqueza, nada. Então, por isso, eu insisto, luto. No Brasil, não podemos ter escritórios estrangeiros. Sim. Nós podemos... Essa tem que ser uma luta constante, né? Permanente. Porque se entrarem, eles arrasam, é avassalador. Verifique a situação, quem está nos assistindo e tem curiosidade, da Argentina. Você não tem um escritório genuinamente argentino hoje. Nossa. Todos têm alguma participação de capital estrangeiro. Você não tem nem o potencial daquele advogado que tem um advogado que se junta com outro, com um escritório pequenininho, eles matam tudo isso. Imagina, é o mesmo fenômeno que você vê, por exemplo, nos bancos. Quantos bancos nós temos no Brasil? Sim. No supermercado. Quantos hipermercados nós temos? Quantas redes? São poucas. O pequeno, ele vai sendo sufocado. Sim. E é comprado pelo grande. É o depósito de construção que tinha em bairro e hoje não tem mais. É isso. Então, é uma tendência de mercado que, para a advocacia, é predatória. Sufoca e adquire o seu escritório. E hoje a advocacia ela tem que ser preservada, né? E tem essa mudança da advocacia 4.0, né? Que nem nós estamos aqui conversando nesse debate, e essa parte dos advogados hoje que estão lastreando. Como é que é a sua visão nessa questão também, doutor Bruce? Eu acho que é um futuro promissor, é bom, é extraordinário. Ele vai criar novas doutrinas, né? Porque vai acabar... Então, aí você tem que achar um ponto de equilíbrio, e isso eu falo para os alunos, Renato. Você tem o Google hoje, mas você não pode abrir mão da doutrina clássica. Sim. Os autores clássicos, eles te dão a razão de ser dos institutos. O aluno hoje ele diz, não, mas eu tenho o Google, eu não preciso comprar livro, eu não preciso de doutrina, eu não preciso... Ele tem que ir lá nos princípios, exatamente. Você vai ser meio advogado. Sim. Advogado mais ou menos. Não adianta, se você não tiver a base, você não desenvolve. E esta base tem que estudar, tem que ir para a doutrina, tem que ir para o ponto de início de tudo. Daí a importância das faculdades que exigem do aluno. E aí eu já emendo com o tema exame de ordem, que é outro tema que você quer provocar. Hoje nós tivemos resultado de décadas de um declínio na qualidade do ensino jurídico. Sim. E isto trouxe consequências para o mercado de trabalho e para a cidadania. Você passou a ter a necessidade do exame de ordem
para fazer com que aquele profissional que ingressa no mercado tenha o mínimo, para poder ter em suas mãos Que ele o está apto, patrimônio. né? O exame de ordem ele deixa apto o advogado, o mínimo, né? O Porque depois mínimo. ele vai fazer o crescimento conforme. Exatamente. Então, se você abrir mão do exame de ordem, você está abrindo mão do mínimo. Sim. E aí, o dano... Então, e isso é uma discussão de quem não é advogado, né? Eu falo assim, vem numa discussão das pessoas que não vivem a advocacia, né? Não fizeram 5 anos de faculdade, que vem com essa da extinção do exame de ordem, que daí mataria a profissão em 10, 15 anos. É assim, eu não gosto de dar palpite, mas né, o programa eu quero escutar, mas eu acho que nessa até eu ficaria arrepiado. Não tem jeito. E quando eu estava lá na presidência da Ordem, eu interagi muito com as entidades da sociedade civil, especialmente as profissionais. E todas elas, imagine o CRM, todas elas viam a Ordem não só pela tradição, pela liderança, mas com um mecanismo de eficácia, de qualidade do serviço prestado pelo profissional. O CRM veio buscar a nossa expertise para montar um tipo de um exame de ordem para os médicos. E, oxalá, todos fizessem exame. Sim. Nós teríamos melhor qualidade na medicina. Você já tem um profissional já apto, né? Exatamente. Já tem um profissional apto. Então, essas são boas questões, né? A gente tem que tomar cuidado hoje com o mercado de fora, que é um inimigo oculto, né? Se ele vier, o mercado vai... E você acha que nós vamos sofrer ataques, né? Se o Brasil começar um crescimento, se o Brasil começar a se colocar nos trilhos a partir de 2023. Você diz ataque... O ataque dos escritórios de fora... Mas aí o Conselho Federal da Ordem tem regras muito claras nesse sentido. Esse ataque dos escritórios de fora, você acha que não vem? Não vinga. E quando eu fui conselheiro federal, depois da presidência, eu fiquei 6 anos no Conselho Federal, 2 gestões. Esse debate, vez por outra, ele era acendido literalmente por alguém. Temos que rever e tal. E a nossa resistência era no sentido de não abrir debate. Não Sim. tem que negociar nada. Escritório estrangeiro é lá fora. Se quiser o advogado de fora vir para cá, tem que prestar exame de ordem. E se não quiser prestar exame de ordem, quando muito, ele pode ser consultor do direito do seu país de origem aqui no Brasil. Nada mais do que isso. Com isso, mas é uma reserva de mercado. Eu digo, não é. É uma preservação de mercado para os brasileiros. Tem que ter essa preservação. A outra questão no mandato que você atuou, nos três mandatos, foi o convênio com a Defensoria, que o senhor brigou várias vezes com a Defensoria, né? Queria a sua visão nessa da Defensoria. O senhor foi grande, né? Levantou sempre a bandeira, sempre a favor dos advogados, e a Defensoria apertava os advogados. Hoje nós temos muitos advogados atuando, né, com o convênio da OAB, né? Mas o senhor sempre atuou muito firmemente a favor dos advogados. Mas por que isso, Renato? Porque antes não havia convênio. Os advogados tinham obrigação de trabalhar de graça. Acontece que o dever de prestar assistência jurídica não é nosso. Você imagina, eu vou colocar o atento, era trabalhar de graça, né? Trabalhar de graça. O ônus da assistência jurídica é do Estado, não é do advogado. O advogado, se você quiser atender alguém de graça, por caridade, é um problema seu. Sim. Agora, você ser obrigado a trabalhar de graça, isso não podia continuar. Então, num determinado momento, isso bem antes do meu período, se estabeleceu um convênio da Ordem
com a Procuradoria, não havia defensoria. A defensoria só foi em 2006, verdade. Isso. Havia o convênio com a Procuradoria, o advogado recebia do Estado por aquele trabalho. Quando foi criada a defensoria, aí eu estava na OAB, a defensoria veio com uma ideia, primeiro com a ideia de que eles não precisavam inscrição na ordem. Defensor não precisa estar inscrito na ordem. Eu digo, bom, se você não está inscrito na ordem, você não precisa de defesa de prerrogativas, você não tem capacidade postulatória, você não precisa passar no exame de ordem, tá? E eles defendiam tudo isso. Eles queriam se destacar como uma carreira autônoma. E aí eu comecei a ter alguns embates com a defensoria, que era um órgão, uma instituição recém-criada, importantíssima. Eu trabalhei para instalar a defensoria, mas a defensoria com advogados que estavam trabalhando na condição de defensor, não como uma carreira própria. E nós insistimos nisso, tem que prestar exame de ordem. Aliás, o defensor é advogado, né? Para tomar posse como defensor, ele tinha que ter sido aprovado no exame de ordem. Aí eles diziam, não preciso estar inscrito. Eu digo, mas se você é obrigado a passar no exame de ordem para tomar posse, por óbvio que você está obrigado a estar vinculado à OAB. E nesse contexto, então, nós tivemos alguns embates. Quando chegou a história da assistência judiciária, a defensoria disse, olha, nós vamos cuidar disso. Eu digo, vocês estão brincando, né? Nós temos 50 mil advogados no convênio para atender a população carente e vocês são 300. Vocês acham que se vão dar conta disso? Não, porque eles não tinham noção nem do volume, né? Não, mas queriam digamos, aquele espaço, aquele mercado. E aquilo era uma ilusão. Sim. Aí, com o tempo, nós fomos mostrando o que era e conseguimos formatar um convênio. Então, o que estava antes lá na Procuradoria passou agora à Defensoria, e a Defensoria paga os advogados pelo trabalho realizado. Não, e esse trabalho deu uma base muito grande, né, para os advogados, né? Foi um cliente a mais para o advogado sendo pago, não de forma, né? Renato, alguns colegas no interior sobrevivem desse trabalho. Sim. Cidades pequenas, você não tem volume de causas expressivas. Não. Não, a defensoria ela dá base à advocacia, né? Ela dá base à advocacia. Então, o advogado ele passa a atender aquela população carente e recebe lá um pouquinho por processo, e no final do mês ele tem um mínimo para se manter, para pagar suas contas, para exercer a sua profissão. Porque a advocacia no interior e a advocacia na capital, ela é muito diferente, né? Ela é muito diferente. Ela é muito diferente. Nós viemos passando uma pandemia, né? 2019, 2020, começou em 2020, veio 2021. A gente acredita que o ano que vem ainda continue a pandemia. Mas eu acho que 2023, né, o mundo volte, né, o mundo volte aos trilhos novamente, né? Nós estamos aí com questões de uma nova eleição em 2023, e eu queria ver a visão do senhor, né, como advogado, como ex-presidente da Ordem, nessa visão de como o Brasil vai se portar em 2023, né, e qual é a sua esperança. Bom, eu tenho um Instagram. Eu pus uma mensagem porque nós estamos vivendo um momento de ódio. Sim. O país está dividido, todo mundo tem uma coisa assim ruim, né? Uma coisa pesada dentro das famílias. Não está havendo o diálogo, né? Os outros entrevistados falaram, falta diálogo no Brasil. E todo mundo está chegando nessa questão do diálogo. Isso é muito legal. E eu coloquei ali o seguinte: se a moda agora é odiar, então eu definitivamente sou ultrapassado, estou fora de moda, porque o meu negócio é amar.
Meu negócio é estar com as pessoas, meu negócio é entender como o outro ser humano que tem os seus problemas, as suas frustrações, as suas alegrias. À medida que eu conheço o semelhante, eu acho que eu cresço como ser humano. Então, isso é uma meta. Hoje eu estou com 61 anos. Vou caminhando aí, estou com 39 anos de formado, vai para 40 já já. Mas não quero parar. Eu acho que ainda tem muito pela frente. E o que eu posso dizer nessa trajetória toda é que eu passei a ser mais tolerante. Hoje eu posso te dizer que eu tento ser igual ao meu pai, que eu tanto contestei, porque efetivamente acho que ali ele tinha um grau de sabedoria superior. Ele vivia, ele curtia, não perdia. Ele não ficava rancoroso, né? Ele aprendia. Ele não perdia um minuto da vida para falar mal de ninguém. A vida calcada no sorriso, no relacionamento positivo, no elogio, é muito melhor. E as coisas andam mais gostosas, né? Tudo dá certo, né? Fala que tudo dá certo. E desde a lamúria, desde a reclamação, tem pessoas que se habituam a reclamar, né? Reclamam de tudo. E esquece de olhar um pouquinho que acordou, que é perfeito, que tem saúde, então... Essa pandemia mostrou também, né, que a saúde é a coisa mais importante, né? A pandemia nos mostrou mais do que isso, eu acho. A pandemia nos mostrou que nós não precisamos ter tanta roupa como nós temos, que nós não vamos usar tudo que a gente tem. Então, mostrou que a gente pode viver com menos, mas nós não podemos viver com menos contato humano. Nós não podemos viver com menos família. O abraço, né? A proximidade. Então, tem um lado aí diferente que a pandemia realmente trouxe. Eu acho que aumentou o grau de solidariedade. Não que o homem melhorou em termos de solidariedade, a ponto de, pós-pandemia, nós temos um outro homem. Não acho isso. No começo, houve um impacto, todo mundo fez campanha, mas depois o ser humano ele é um pouco indiferente com o semelhante. A pandemia nos traz uma reflexão maior sobre isso, mas não que mude a essência. O que eu vejo, agora respondendo a sua pergunta, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, é um mundo diferente, onde o impacto tecnológico traz resultados positivos, mas isso vai estar um pouco em nossas mãos. Se a gente souber aproveitar essa experiência dramática da pandemia para tirar bons resultados. Caso contrário, nós teremos aí uns 2 anos de hiato sem que tenha frutificado alguma coisa extremamente positiva para as nossas vidas. Esse momento do ódio não é um fenômeno da pandemia, é um fenômeno mundial. Sim. Você vê divisões em sociedades mais evoluídas que a nossa, de primeiro mundo, onde essa ideia da divisão, do ódio, lá atrás, antes da pandemia, já estava presente. Vou te dar um exemplo. Ela vem crescendo, né? É um fenômeno mundial, né? Que você mas vou te dar um exemplo pontual. Essas torcidas que a gente assiste na Europa, que vandalizam, que depredam tudo, que hostilizam até a morte o adversário, nós não tínhamos isso no Brasil. Nós temos no Brasil aquela situação de... Todo mundo assistia o jogo no mesmo local, né? As torcidas eram todas juntas. E a nossa diferença era porque uns tinham uma preferência por um time melhor, né? E outros não. Então, nós temos alguns torcedores que são felizes porque torcem para o Corinthians. E hoje faz aniversário, né? Tem os outros adversários que... Eu fiquei com medo agora, que eu falei assim, ele vai falar que é o time melhor, ele vai falar que é Palmeiras. Daí eu falei assim, mas hoje é aniversário do Corinthians, né? Então, o corintiano, ele
é um Ele é camarada. feliz por natureza. E tem um grau superior de desenvolvimento humano. Quero parabenizar todos os corintianos hoje, né? Hoje é 115 anos. Parabéns, doutor. Salve, salve. E todos Mas é os uma corintianos e a diretoria brincadeira. do Corinthians, os amigos do Corinthians. Uma brincadeira que eu faço para demonstrar que há muito tempo eu via com muita tristeza as torcidas lá fora fazendo o que agora nós estamos assistindo. O que você vê no Pacaembu, né, nos jogos, era todo mundo junto, no Maracanã era todo mundo junto. Eu fui em vários jogos de ter um Fluminense do lado, um Flamengo, o pessoal sentava tudo junto. Então, mas e é uma pena, né? É uma pena, né? Porque não tem mais o laço da brincadeira. Né? Talvez dê para voltar. Sim. Nós temos que achar. Isso é um desafio para nós. E hoje falta, né, o diálogo no Brasil para a gente chegar na corrente diretamente para o Brasil. Né? Não... Aí você tem uma parcela de responsabilidade das autoridades, dos formadores de opinião, até de líderes religiosos, tal. Tem uma parcela de responsabilidade coletiva. E o jovem, a criança, nós temos que ter um olhar um pouco mais atento a essa meninada que está chegando, que já tem uma estrutura de raciocínio diferente. A nossa estrutura de raciocínio é calcada para um padrão do passado. Sim. E hoje você pega um neném... Eu tenho uma neta de 1 ano. Sim. Se eu puser o celular na frente dela... já mexe. O dedinho assim. Eu tenho uma filha de 3 anos, ela é rápida. Então, você tem uma estrutura de pensamento, de compreensão das coisas que estão no entorno dessas crianças... Diferente da nossa. Diferente. Agora, isso é melhor ou é pior? Depende de como nós conduzimos isso. Sim. É a mesma história. Eu tenho um filho que se especializou em cybercrimes. Ele gosta muito dessa área, advogado, e se especializou nisso. Direito digital e cybercrimes. E quando a gente discute se a internet impactou positivamente ou negativamente, é um instrumento. Sim. Ela vai funcionar para melhor ou para pior, de acordo com a utilização que você fizer dela. Sim. Não tem Ela jeito. não tem um julgamento de juízo, né? Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Claro. Depende de você. É aquela história aí, já que nós estamos nos aproximando do final, eu sempre repito uma história de uns jovens que queriam desmoralizar um sábio que sabia tudo. O sujeito ia lá no fim de semana, na praça, e ficava adivinhando tudo. E estes jovens, para desmoralizá-lo, foram à praça levando entre as mãos um passarinho. E aí gritaram no meio da multidão, quando o sábio estava ali adivinhando tudo, gritaram: sábio, você que sabe tudo, nós te perguntamos, esse passarinho que está aqui, ele está vivo ou está morto? E aí eles projetaram. Se ele falar que está vivo, eu aperto o passarinho e mostro o passarinho morto. Se ele falar que o passarinho está morto, eu abro mão, o passarinho sai voando, ele vai ser desmoralizado de qualquer jeito. Sim. E aí, quando fizeram a pergunta, aquele silêncio, o sábio parou um instante e o sábio respondeu: esse passarinho aí, ele pode estar vivo ou pode estar morto. Ele está em suas mãos. É assim que está a nossa vida, é assim que está o recurso tecnológico à nossa disposição. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Depende de nós. Eu agradeço muito a conversa, foi muito prazerosa. Espero ter mais conversa para a gente entrar em mais temas. Se você gostou do programa, clica no joinha, compartilha, comenta. Doutor Durso volta, né, doutor Durso, mais vezes. Sempre vai ser um prazer. Eu agradeço demais. Suas considerações finais. Gostei muito do programa. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Renato Mainardi. Continue esse trabalho muito legal que você está fazendo, aproximando as pessoas neste período e fazendo com que as pessoas passem a se conhecer um pouquinho mais. Sim. Adorei participar. Conte sempre comigo.
Obrigado. O intuito do programa é dar a voz, né, para as pessoas conhecerem, as pessoas comentarem. Então, eu acho que a gente vai trazer o diálogo de volta, né? Então, eu acho que isso vai ser muito interessante. Eu acho que tem tudo para a gente construir esse tijolo. E você que está assistindo é muito importante, e o nosso entrevistado também, sempre muito importante. E obrigado pelo dia feliz, né? Porque comemorar entre corintianos não é privilégio. É um privilégio. Como o doutor falou, né? É privilégio ser corintiano e comemorar entre corintianos. Obrigado, um grande abraço. Um abraço Obrigado. A todos. Felicidades. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.